Bomba, o Flamengo já tem um acerto verbal com o Maicon, volante do Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz atualizações sobre o tema e fala também sobre André Silva. Por que o atacante ainda não foi anunciado pelo São Paulo? Te atualizo sobre o Palmeiras, com renovação de contrato bastante contestada. Corinthians promete para essa terça-feira uma resposta. Vai ficar na Libra para assinar com a Globo ou vai fechar com o Forte Futebol? Negociação que mobiliza vários clubes e muitos milhões de reais. Te conto também sobre um saldo de contratações do Vasco depois da chegada do Cleiton Silva, meia que é esperado nessa quarta-feira. Já um boliviano que faz sucesso em seu país pretende jogar no futebol brasileiro. Quais as condições e possibilidades para essa negociação avançar? Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes de tudo isso, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, sou jornalista esportivo e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Para não perder nada, já aperta o botão vermelho de inscreva-se que aparece por aqui, já deixa seu like e bora começar o nosso vídeo. Não sem antes lembrar que ele tem um oferecimento de aposta real, o site que te dá até R$ 800 de bônus. Daqui a pouco eu explico como é que faz. Antes quero colocar na tela os jogos dessa terça-feira pela Champions League. Tem Bayern de Munique e Lazio. Na ida, a Lazio venceu por 1-0. Para mim o Bayern vence hoje. Acho que até com diferença de 2 gols e passa para a próxima fase. Tem ainda Real Sociedad e PSG. Quem viu o placar final do jogo de ida, 2-0 para o PSG, pode imaginar uma classificação fácil. Mas a Real Sociedad jogou bem em Paris e eu acho que vence nessa terça-feira. E você? Curte futebol, manja, dá seus pitacos? Então vem se divertir comigo. Tem também Sul-Americana, Pré-Libertadores da América e várias outras partidas para você fazer a sua fezinha. Link está no comentário fixo. Clica, faz seu cadastro. Só não esquece de utilizar o código CNICOLA, tudo junto em maiúsculo como eu estou mostrando na tela, para ter direito a esse bônus de boas-vindas que pode chegar até R$ 800. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Vitória, que anunciou ou fechou as contratações nas últimas horas do volante Luan do São Paulo e do atacante Luiz Adriano do Internacional. Luiz Adriano rescindiu seu contrato com o Colorado e fecha em definitivo com o Vitória. Já Luan ficará por empréstimo. O Vitória já havia tentado a contratação do Luan no início do ano, não conseguiu, agora enfim obteve êxito. Só para completar sobre o Vitória, o clube ainda tenta convencer o zagueiro Maicon do Vasco a se mudar para Salvador, operação mais complexa do que as outras duas. Bora falar sobre Felipe, ex-zagueiro do Corinthians, do Porto, do Atlético de Madrid e da seleção brasileira. Você lembra dele, certo? Felipe anunciou através das suas redes sociais que está se aposentando. Ele vai jogar pelo Nottingham Forest somente até junho. E o próprio Felipe nessa postagem deixa bem claro que anuncia de forma antecipada, porque vários clubes brasileiros têm procurado em busca de informações. Aí o objetivo era contratá-lo. Zagueiro de só 34 anos de idade, tinha muito mercado. O Corinthians acompanhava todos os passos da carreira dele, sonhando com o retorno, mas Felipe disse que vai explicar mais para frente os motivos. Vocês têm algo a ver com saúde? Lamento, porque era um jogador que ainda parecia ter muita lenha para queimar. Quero contar que o Conselho Técnico do Campeonato Brasileiro acontece nessa terça-feira, lá no Rio de Janeiro, na sede da CBF. Uma série de discussões como gramado, número de estrangeiros serão colocadas em pauta. E aí uma observação legal, CBF permitiu que os clubes levem para esse encontro, além dos dirigentes, um jogador por equipe, para que essa discussão possa acontecer em mais alto nível e contar também com observações de quem está dentro de campo. Para completar o giro de notícias, preciso te atualizar que a Federação Paulista de Futebol antecipou de domingo para sábado os jogos do Palmeiras e do Santos no Paulistão. Você sabe que a última rodada do Paulistão aconteceria com todos os jogos no mesmo horário. Como o Palmeiras enfrenta o Botafogo e o Santos enfrenta a Inter de Limeira e os 4 clubes já têm seu futuro definido, houve essa antecipação. Os times se enfrentam às 6 da tarde no sábado. O restante da rodada acontece no domingo. Bora te atualizar agora sobre o Vasco da Gama. Cleiton Silva será o novo reforço cruzmaltino nessa temporada. Apresentação, ou melhor, o desembarque do jogador brasileiro de 25 anos de idade acontece nessa quarta-feira no Rio de Janeiro. Ele vai passar por exames médicos e assinar contrato de empréstimo com opção de compra. Atleta revelado no Lajeadense, com passagens por Juventude, Vila, Coxa, até que ele se muda para Portugal. No Casa Pia, seu clube atual, foram 63 partidas, 16 gols e mais 2 assistências.
Com a chegada do Cleiton, o Vasco alcança 9 contratações para a temporada e se torna o terceiro clube que mais investiu em reforços, aproximadamente 100 milhões de reais de investimento. Mais caros só pela ordem: João Vitor, ex-zagueiro do Benfica, comprado por 32 milhões de reais, Watson, meio atacante, que veio do Nantes por 27 milhões de reais, e o Esforça, volante argentino, que veio do News Old Boys por 24 milhões e 700 mil. Você está gostando dos investimentos feitos pela 777? O Vasco está pronto para o Campeonato Brasileiro? Acho. Pouco provável que chegue mais um reforço até essa quinta-feira, o último dia da janela de inscrições. Mas, porém, contudo e todavia, tem uma observação importante que vale para o Vasco, mas para quaisquer outros clubes brasileiros. Jogadores que estavam atuando nos campeonatos estaduais podem se mudar de clube até 19 de abril. Só para explicar. Vou citar o caso do Vitor Andrade, da minha Portuguesa. O Vitor Andrade, para se mudar para outro clube, precisaria, se não houvesse essa composição, ir embora agora, até essa quinta-feira, ou seja, ele ficaria de fora do mata-mata do Campeonato Paulista, algo completamente contraproducente. O que a CBF fez? Para atletas que disputam os estaduais, há uma permissão para que essa mudança ocorra até 19 de abril, dessa maneira. O Vitor Andrade e quaisquer outros atletas que estão envolvidos nos estaduais podem se mudar até uma data um pouquinho mais flexível, o que permite ao Vasco sonhar com mais alguma contratação de jogador que está no futebol brasileiro. Bora falar agora sobre um boliviano que está louco para jogar no Brasil. Me refiro a Jason Chura. Meio atacante, 22 anos de idade, pertence ao Strongest, que apesar de novo já tem um histórico bem grande na seleção de seu país. Em 2021, na Copa América, já havia tido participação na seleção principal. Nessa temporada jogou o pré-olímpico com a seleção boliviana sub-23 e retornou recentemente para o Strongest, onde é titular absoluto, já havia feito uma boa temporada no ano passado. O Chura está tão afim de jogar no Brasil que buscou a representação do Júnior Pedroso, o mesmo responsável pelas carreiras do Gabigol, do Lucas Moura, do Pablo Maia, entre outros atletas. E o Júnior está incumbido de tentar encontrar uma alternativa para que o Chura possa se mudar para o futebol brasileiro. Operação relativamente barata, algo na casa dos 500 mil dólares, meio atacante que joga centralizado, mas pode jogar também aberto pelos lados do campo e eventualmente até como um segundo homem de ataque. O homem multiuso, gostaria que vocês ficassem de olho nele, atleta do Strongest, Jason Chura. Está a fim de jogar no Brasil, poderia ser uma opção bem mais barata do que a de vários outros estrangeiros que estão sendo contratados. Bora falar agora sobre a renovação contestada no Palmeiras. Verdão vai anunciar nas próximas horas a extensão do contrato de Luan, zagueiro de 30 anos de idade. O vínculo atual se encerrava em dezembro desse ano. Cheguei a contar para vocês que o Luan teve uma conversa com Abel Ferreira e com membros da diretoria pedindo para ser negociado. O Luan colocou na cabeça que precisa ser titular com mais frequência. Ele quase se mudou para o México no fim de 2023. Nesse ano o Grêmio apareceu forte com o objetivo de comprá-lo. O Abel teve uma conversa séria com o Luan, disse que não tem nenhuma intenção em liberá-lo e que pretende utilizá-lo com mais frequência como titular. Já são, inclusive, 9 partidas na atual temporada, sendo 4 em sequência como titular diante de Corinthians, Mirassol, Portuguesa e São Paulo. Diante desse cenário, com o Luan sendo mais utilizado e com a promessa do Abel de fazer valer essa disposição dele de atuar com mais frequência, o Luan estendeu seu contrato até dezembro de 2025. Então, um atleta que poderia ir embora no final do ano de graça, já dava para assinar um pré-contrato a partir de julho, terá seu contrato prorrogado. Já está tudo acertado entre as partes, o anúncio vai acontecer muito em breve. Luan, que é um dos mais antigos no elenco do Palmeiras, desde 2017, já percebi nas redes sociais que nem todo mundo entre torcedores do Palmeiras se animou com essa ideia. A possibilidade de o Luan ir embora era algo festejado por muitos palmeirenses que entendem, não que o Luan é ruim, mas que muitas vezes ele não tem sorte em momentos e lances decisivos, acaba não tomando as melhores decisões. E você, gosta ou não da renovação do Luan? Use espaço para comentário e avalie, beleza? Hora de te atualizar sobre o futuro de Kaká. Por que o zagueiro que negocia com o Corinthians há mais de 15 dias ainda não foi apresentado? Importante contar que nas últimas horas surgiu em Curitiba a informação de que o Cuca pretende utilizá-lo no Atlético Paranaense. E aí, só para retomar essa história, Kaká pertence a um time japonês chamado Tokushima Vortis. Está emprestado ao Atlético Paranaense, embora ele já tenha se despedido do Furacão nas redes sociais. O Atlético decidiu que não vai comprá-lo, o Kaká já tinha 20 jogos disputados, se participasse de mais 10, o Atlético seria obrigado a comprá-lo por 3,5 milhões de dólares.
O Furacão havia decidido não comprar o jogador porque tinha outras opções. Acontece que o Cuca chegou e a informação de Curitiba é de que o Cuca pediu para que o Kaká ficasse. Mandei mensagem para o Cuca e ele me assegurou que isso não é verdade. Que a partir dessa terça-feira, quando ele será apresentado ao elenco, é que ele vai começar a discutir opções e reforços. E a lembrança que ele tem do Kaká é da época do Cruzeiro, que ele não tem muitas referências sobre a passagem do Kaká no Atlético Paranaense. Então, ao que consta, o Atlético não vai exercer esse direito de compra do jogador e ele continua disponível para jogar no Corinthians. Ontem tive a oportunidade de conversar com o Augusto Melo e perguntei para ele: e aí, Augusto, como é que tá essa história? Por que o atleta ainda não foi anunciado? Ele falou que faltavam pequenos detalhes e que a qualquer momento esses detalhes seriam concluídos para que a negociação pudesse ser concretizada. A Kaká fica por empréstimo até dezembro, um empréstimo gratuito com a opção de compra ou com a obrigação de compra atrelada a metas avaliada em 2,5 milhões de dólares. Bora falar agora sobre o Corinthians, terça-feira super importante, é quando o Augusto Melo prometeu dar uma resposta para a Libra e para o Forte Futebol. O Corinthians tinha um acordo com os demais clubes da Libra para permanecer por lá e assinar com a Globo. Só que o Forte Futebol apareceu com uma proposta relativamente melhor para o Corinthians, tentando tirá-lo do outro grupo. O Augusto Melo, desde a semana passada, muito apertado, muito pressionado a dar uma resposta. E ele prometeu que nessa terça-feira o Corinthians se posiciona entre fechar com a Globo, no caso com a Libra, ou ir para o Forte Futebol. O que eu ouvi é que ele vai para quem pagar mais. Não tem essa de que a Globo está na Libra e isso faz com que o Corinthians tenha preferência. São duas as premissas do Corinthians. Ir para o grupo que vai lhe garantir a melhor condição e ficar o mais próximo possível do Flamengo. O Corinthians do Augusto Melo está bem incomodado com o fato de em 2023 ter recebido cerca de 100 milhões de reais a menos com direitos de transmissão de TV. O Corinthians alega ter números que provem que ele dá mais audiência do que o Flamengo. E a conta no Corinthians é como é que a gente pode receber 100 milhões de reais a menos do Flamengo se a gente tem mais audiência do que o adversário. Então, diante desse cenário, existe a possibilidade real de o Corinthians fechar com o Forte Futebol. O que o Corinthians quer entender é qual será desses dois grupos aquele que vai ter a condição de oferecer a maior bagatela. E os números estão sendo apresentados, discutidos, virou um baita leilão. E nessa terça-feira a resposta definitiva deve aparecer. Só para completar, só queria contar um bastidor, o Augusto ficou muito irritado quando soube que nas reuniões da Libra o Corinthians não era representado. Tudo porque o Duílio Monteiro Alves e seus dirigentes repassavam ao Grêmio e ao Palmeiras uma procuração para que eles pudessem responder em nome do Corinthians. Isso o Augusto garante que não vai mais acontecer. A partir de agora, as reuniões todas têm a participação do Augusto, até porque o assunto é muito sério e envolve bastante grana. E aí, só para arrematar, a Libra havia se acertado com 9 clubes da Série A para pagar 1,3 bilhão de reais por temporada. Se o Corinthians não fizer parte desse grupo, o valor cai em pelo menos 10%. Bora falar agora sobre o André Silva. Por que o São Paulo ainda não anunciou o centroavante de 26 anos de idade que atuava no Vitória de Guimarães? O atleta já está no Brasil, já passou por exames médicos e nada do anúncio. Vale a lembrança de que para ele o período de inscrições se encerra nessa quinta-feira. Mandei mensagem para 2 pessoas do São Paulo. Uma me assegurou que falta apenas um documento. Mandei para uma outra uma pergunta se esse documento não estava associado a garantias bancárias. O São Paulo, assim como vários outros clubes brasileiros, tem fama de mal pagador. Essa pessoa disse que não, que alguns detalhes entre o Vitória de Guimarães e o São Paulo ainda estão sendo debatidos, o negócio não está fechado. Eu falei, mas e corre o risco de o negócio melar? Não, o negócio vai fechar, está tudo praticamente encaminhado. É uma questão que não vai ser impeditiva, que não vai colocar em risco uma negociação que está muito próxima de ser concretizada. Então, André Silva deve ser anunciado nas próximas horas, assim que esse problema for solucionado. O atleta precisa ser registrado até essa quinta-feira no BID, Boletim Informativo Diário, para que tenha condição de participar da reta final do Campeonato Paulista. O São Paulo ainda precisa vencer o Ituano para confirmar a classificação, mas isso deve acontecer. E o André Silva fica à disposição para a fase do mata-mata, jogador que na atual temporada tem 28 jogos com 13 gols marcados. Bora fechar o vídeo para falar sobre a bomba do dia. Maicon, volante que pertence ao Shakhtar Donetsk, que está emprestado ao Corinthians até o fim desse ano, já se acertou com o Flamengo em relação a salários, direitos de imagem e luvas, contrato de 4 anos. O negócio só não pode ser dado como certo ainda, porque o Flamengo ainda tenta ajustar detalhes com o Shakhtar Donetsk e vai ter de aguardar a partir daí que o Corinthians se posicione. Por contrato, entre o Corinthians e o Shakhtar, o Timão tem 48 horas para eventualmente cobrir qualquer proposta.
Então o Flamengo e o Shakhtar estão discutindo. Assim que houver um acordo, o Shakhtar comunica ao Corinthians, olha, temos uma proposta do Flamengo, vocês têm 48 horas para resolver se vão cobrir ou não essa oferta. Imagino que a proposta deva girar na casa dos 5 milhões de dólares, pelo menos é isso que o Shakhtar Donetsk vinha pedindo para o Corinthians a cada novo empréstimo. Importante contar também que o Flamengo tem pressa, embora o Maicon tenha disputado o estadual, existe a dúvida dentro do Fla se há permissão que o Maicon seja registrado até 19 de abril, como acontece com jogadores que disputaram o estadual, ou se o fato dele ser atleta de um clube do exterior, do Shakhtar Donetsk, obrigaria que o Flamengo registrasse até essa quinta-feira. Então a pressa no Fla, o Maicon é o nome número 1 dessa lista de volantes que o rubro-negro tem em mãos. Essa lista também conta com o volante William Carvalho, português, que pertence ao Betis, 31 anos de idade, e com o Nardoni, volante de 21 anos de idade, que pertence ao Racing. Todos esses outros jogadores têm um papel menos importante dentro da hierarquia criada pelo Tite do que o Maicon, um atleta que já jogou com o Tite no próprio Corinthians. O Tite entende que o Maicon seria uma ótima alternativa para o Flamengo, especialmente em épocas de convocações, Copa América, Data FIFA, vários atletas desse setor de meio campo serão convocados. E o Maicon, por ser um brasileiro e fora da lista da seleção, pode acabar tendo mais oportunidades. Imagino que o Corinthians vá se esforçar para tentar cobrir a oferta do Flamengo e comprá-lo. Resta saber se vai haver dinheiro para essa negociação avançar. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria passar para vocês. Espero que tenham curtido o vídeo. Deixem like, se inscrevam no canal. Nos encontramos de tarde com mais notícias. Tem também a tradicional live mais tarde. Abraço, tchau!